Você já perguntou para o seu líder o que você precisa fazer para crescer na empresa, para ser promovido, para ganhar aumento salarial? A maioria de nós, já, em algum momento da vida, já perguntou para o nosso líder ou para a nossa líder o que a gente precisa fazer para crescer na empresa. E esse é justamente o primeiro passo que eu recomendo, né, que você faça, caso você esteja pensando em crescer, em se desenvolver na empresa onde você trabalha. É justamente perguntar para a pessoa que está na posição de liderança. E o motivo para isso é muito simples até. Não que o líder tenha aí todas as respostas e tal, e já já eu vou falar sobre isso, tá? Provavelmente não tem, mas é muito importante perguntar, porque independente do que o líder ou sua líder disser, caso você realmente queira crescer, fazer aquilo que o líder te sugere de fazer é um bom caminho, é uma boa forma de você sinalizar para a sua liderança que você realmente está levando a sério o seu crescimento, que você realmente quer crescer naquela empresa. Então, esse é o primeiro passo e é por aí que você deveria começar. Mas, como líder, eu posso falar que receber uma pergunta dessa, né, de o que a pessoa precisa fazer para ela crescer, não é uma resposta muito fácil de dar, vamos dizer assim, né? Isso por alguns motivos, eu vou citar três aqui para você. O primeiro deles é que normalmente a gente é pego de surpresa para isso, né? Então a gente não se preparou, a gente não pensou ali. Então é uma resposta que é difícil assim dar de bate-pronto para a pessoa, né? E pode acontecer também contigo do seu líder ou da sua líder estar muito distante de você e não saber exatamente o que você precisa fazer por conta da distância. A pessoa não sabe o que você está fazendo no dia a dia, não acompanha muito de perto as suas entregas, então não sabe onde você precisa ainda melhorar, né? Onde você tem espaço para melhorar e onde você precisa atacar ou quais pontos você precisa atacar para se desenvolver. Também pode acontecer do seu líder ou da sua líder ser um mau líder ou uma má líder, né? Quer dizer, a gente vai depender da pessoa ser uma boa líder para a gente se desenvolver e crescer na empresa, eu não sei se é uma boa escolha, não. Depender integralmente de quem está acima de você, né, do seu líder ou da sua líder direta, é um risco muito grande que você corre caso você faça isso, né? Então, depender só do que o seu ou a sua líder te diga para fazer, não me parece um bom caminho. E já já eu vou te dizer caminhos legais aqui, mas entenda que isso deveria partir muito mais de você do que necessariamente do seu líder. Um segundo ponto que torna a resposta, né, responder essa pergunta um pouco difícil, é justamente porque pode acontecer de, no seu caso, você estar um pouco longe ainda de alcançar uma posição, enfim, de um nível assim. Então, vamos pensar que você, por exemplo, é um programador que acabou de ser promovido numa posição de pleno, e você já está pensando no que é necessário para você alcançar uma posição de sênior. Então, quer dizer, como você acabou de ser promovido ou promovida, então pode ser que você esteja muito longe ainda da nova posição. Eu, como líder, eu deveria te falar os 30 passos ou os 30 pontos que você deveria melhorar para alcançar essa nova posição, né? Depende ali, enfim, do tempo de experiência, depende também de questões que você precisa desenvolver, mas pode faltar tanto que fica difícil de dar essa resposta. Então, pode ser que o seu líder ou a sua líder tenha caído nesse problema também. E um terceiro ponto que dificulta muito a resposta, né, para essa pergunta, é difícil um líder se comprometer com alguma coisa. Então, por exemplo, se você pergunta para o seu líder o que você precisa fazer para se desenvolver para uma nova posição, vamos colocar assim, pode ser que o seu líder diga que você precisa aprender, sei lá, vamos pensar em MongoDB, que você precisa talvez se desenvolver em alguma soft skill, como liderança, por exemplo, como comunicação. Daí você vai lá, se desenvolve, mas quando chega no momento de você ganhar promoção, vamos dizer assim, né, por você já ter demonstrado que você tem aquele conhecimento, acontece de a empresa não ter budget para conseguir te promover. Pode acontecer da posição não estar aberta, então vamos dizer que você queira se tornar líder e todas as posições de liderança já estão ocupadas. Então você não vai conseguir ser promovido assim. E pode acontecer também da empresa, enfim, estar passando por um momento ruim e não poder te promover naquele momento. Tem algumas coisas que fogem um pouco do seu controle, né? Então por isso que fica difícil um líder te garantir e cravar exatamente o que você precisa fazer para chegar no próximo nível. Tá bom, mas se responder essa pergunta é tão difícil, então, o que você pode fazer, afinal de contas, né? Além de simplesmente seguir o que o seu líder disser para, enfim, sinalizar isso. Será que tem mais alguma coisa que você pode fazer? E a resposta é que sim, é justamente sobre isso que eu vim falar aqui, tá? Mas antes de eu chegar lá, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Eduardo Matos, eu sou Tech Manager na Pagar.me e eu atuo hoje na Tribo Financeira. E eu costumo dizer que a responsabilidade da minha equipe é basicamente garantir que a gente consegue colocar o dinheiro na conta do cliente no dia certo, na hora certa. E falando assim parece bem simples, mas pode confiar em mim, é bem complexo. Agora, um ponto também importante de falar aqui é a relação entre experiência e entre conhecimento, né? Então, experiência, ou tempo de experiência, vamos colocar assim, ela é fundamental no nosso desenvolvimento, tá? Não tem como fugir disso.
Então, com 1 ano de carreira, dificilmente uma pessoa consegue atingir uma posição sênior, por exemplo. Porque tempo de experiência conta, né? As experiências que a pessoa passa, as dificuldades, a resolução dos problemas ali que ela passa no dia a dia, tudo isso conta bastante. Mas, obviamente, para quem quer buscar uma progressão mais acelerada, vamos dizer assim, contar só com tempo de experiência não é muito recomendado, não. E, obviamente, tem outras coisas que você pode fazer, e é justamente sobre isso que eu vim falar aqui, tá? Eu trouxe 5 atitudes que você pode fazer no seu dia a dia e que provavelmente vão acelerar o teu crescimento na sua carreira, independente de onde você esteja trabalhando. E a primeira atitude que eu vou trazer aqui, e para mim é a mais importante, tá? Justamente por isso ela é a primeira, é se responsabilize pelos seus resultados. É muito fácil a gente culpar os outros ou as circunstâncias pelos resultados que a gente atinge. Então, talvez a gente coloque a culpa no nosso chefe, talvez coloque a culpa no ambiente onde a gente está, na empresa onde a gente está. Como diria Homer Simpson, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Parece meio engraçado assim, mas eu vejo muita gente agindo exatamente dessa forma. Isso é um problema justamente porque a pessoa tira todo o poder de quem poderia resolver, ou pelo menos agir melhor para resolver aquele problema, que é ela mesma. Talvez no primeiro momento a gente tenha até um sentimento bom ali de, se a culpa não é minha, então tá tudo bem, sabe? Tá tudo ótimo comigo. Mas o ponto é que isso acaba trazendo poucos resultados para a pessoa, isso não ajuda muito, porque se ela não se enxerga como responsável pelo que está acontecendo, dificilmente ela vai conseguir agir de uma forma a resolver aquele problema na raiz, ou enfim, resolver, ou pelo menos trabalhar naquele problema de uma forma que seja mais benéfica para ela, vamos colocar assim. E eu sei que não é você que toma a decisão da sua promoção, como não sou eu que tomo as decisões da minha promoção, né? Não sou eu que escolho isso, mas o ponto é, se a gente não escolhe se a gente vai ou não ser promovido, pelo menos a gente consegue escolher como a gente se comporta. Então, eu sei se eu vou escolher, por exemplo, aprender uma ou outra tecnologia, se eu vou me comportar de uma ou outra forma, se eu vou liderar um ou outro projeto. Então, esse tipo de decisão está completamente nas nossas mãos. E uma vez que ele está na nossa mão, a gente consegue fazer muito para atingir um próximo passo. Então, quer dizer, a gente não tem uma influência direta naquilo que vai acontecer com a gente, mas a gente tem uma influência indireta, justamente em cima dela que a gente tira proveito. O ponto é a gente agir em cima das coisas que a gente tem controle, justamente porque elas que vão levar ou vão facilitar para a gente alcançar um próximo passo na nossa carreira, né? Elas não garantem, mas elas facilitam, vamos colocar assim. E aqui na Pagar.me, a gente leva isso tão a sério que um dos nossos valores aqui, né, tá na nossa cultura, é o Own It, que é justamente a gente se responsabilizar pelo que acontece. Então, aqui, as pessoas ao mesmo tempo têm liberdade e responsabilidade. Normalmente, elas andam de mãos dadas, porque para a gente poder ter liberdade, não faz sentido a gente ter liberdade se a gente não tem responsabilidade no fim, né? Então, a gente costuma acoplar muita coisa a outra, né? Você se enxergar como uma pessoa que é autorresponsável, que busca os próprios resultados, que faz sempre melhor ali, pode fazer muita diferença não só na sua carreira, ou se você vier trabalhar com a gente, vai fazer muita diferença aqui dentro também. Se você passar a se responsabilizar pelos seus resultados, então, se não atingiu, tudo bem que você mude. A partir do momento que você faz isso, provavelmente seus resultados vão melhorar bastante daí para frente. A segunda atitude que eu vou trazer aqui é justamente que você não espere ter o caminho todo delimitado para definir um próximo passo para a sua carreira, né? Então, como programador, durante muito tempo eu escrevi algoritmos e instruções detalhadas de como uma máquina deveria executar um programa, ou enfim. Então, faz parte da minha essência, inclusive, como profissional, pensar dessa forma, né? Então, pensar de forma algorítmica, de forma exata, de forma a enxergar os problemas de forma analítica. Talvez seja assim no seu caso também. Eu não sei se você é um programador ou uma programadora, mas é bem capaz de você ter um pensamento analítico também. E o problema de enxergar as coisas muito de forma analítica é a gente achar que existem um passo a passo exato para a gente alcançar nosso objetivo, né? E, em geral, não tem, tá? A gente não sabe exatamente um passo a passo. Por mais que o nosso líder ou a nossa líder diga, você precisa fazer X, Y, Z, talvez não necessariamente fazer X, Y, Z seja o melhor, apesar de novo, recomendar aqui, tá? Mas é importante você enxergar, e eu passei por isso por muito tempo, por isso que eu falo isso hoje, né? Então é importante você enxergar que tudo que você faz para a evolução da sua carreira, ela não tem necessariamente um link
determinístico para você alcançar o teu objetivo, né? Então, não é que você vai fazer X, significa que você vai alcançar Y na sua carreira, tá? Porém, apesar de não existir esse link direto, vamos dizer assim, né, com 100% de garantia, existe um link aí probabilístico. Então, significa que existem algumas coisas que você vai fazer e que vão aumentar a probabilidade de você alcançar o teu objetivo, ou até aumentar a probabilidade de alcançar o teu objetivo mais rápido. Então, não se trata de você ter todo o caminho desenhado bonitinho, né? Você ter o mínimo necessário para você conseguir dar um próximo passo, depois você dá um outro passo, depois um outro passo. Caminhar, mesmo sem ter tudo em mãos, é muito importante quando a gente fala de crescimento de carreira. E assim, boas empresas tentam dar o máximo de direcionamento possível para as pessoas. Aqui na Pagar.me, por exemplo, eu tento, dentro do possível, ajudar muito os meus liderados, eu vejo outros líderes fazendo isso também, né? Então a gente tenta ajudar muito dando direcionamento, mas não é toda empresa que, enfim, você vai ter isso. Talvez na sua empresa você não tenha um direcionamento muito bom, né? Ou pelo menos de bom o suficiente. A responsabilidade é sua você buscar esse direcionamento, seja perguntando para alguém, seja você entendendo os problemas que estão à sua volta para você identificar ali um possível próximo passo, ou enfim, uma melhoria que você pode fazer para você atingir um próximo nível na carreira. Não espere ter todas as informações em mãos para você decidir, enfim, um próximo passo que você pode dar, um aprendizado que você pode ter para se desenvolver. Uma terceira atitude que é mega importante quando a gente fala de carreira, né, é justamente fazer mais do que as pessoas esperam de você. Uma das frases mais tóxicas que eu já ouvi, assim, as pessoas falarem à minha volta, né, nas empresas onde eu trabalhei, é o "eu não sou pago para fazer isso". E por que essa frase é muito ruim? Porque isso tende a limitar muito o que a pessoa faz. Então, se ela só faz o que é esperado dela, o que justificaria o crescimento dela na empresa? Se eu nem sei se ela vai conseguir atingir enfim, um nível de performance mais alto, não tem muita justificativa para essa pessoa ser promovida. Então, essa frase ela tende a ser muito tóxica, porque ela te paralisa como profissional. Pensa que crescer significa você, de alguma forma, demonstrar que você tem uma capacidade de atingir um nível mais alto de performance. Então, normalmente, assim, esse é um erro muito comum que eu vejo pessoas cometendo. Elas imaginarem que a empresa promove quem tem mais potencial para performar mais num nível mais alto, vamos colocar assim. Na verdade, as pessoas que são promovidas são aquelas que, na posição atual, já conseguem demonstrar que elas são capazes de atingir um nível mais alto de performance. E daí, isso justifica o crescimento dela. Se você é um programador ou uma programadora, por exemplo, então, mesmo no nível de equipe, o que você poderia fazer para se desenvolver, e é só um exemplo aqui, obviamente você vai olhar muito para o seu contexto, mas você poderia ajudar o Product Manager ou o Product Owner, vamos colocar assim, né, a pessoa que está à frente do produto, você poderia ajudar essa pessoa, enfim, entendendo melhor do produto, dando ideias para o produto, ajudando no relacionamento dessa pessoa com os outros membros da equipe, por aí vai. Então, já é algo que você pode fazer para se desenvolver e que tem a ver com o seu dia a dia ali, né? Quer dizer, você não precisa parar de fazer o que você está fazendo para fazer algo a mais. Eu imagino que você consiga fazer isso, inclusive, a partir de hoje. Como profissional, o que é importante você ter em mente é que a tua função na empresa não é, vamos dizer, programar, caso você seja programador. A tua função na empresa é gerar resultados para ela. Então, o que você puder fazer para gerar resultados além daquilo que você já faz, então você deveria estar fazendo, ou você poderia estar fazendo, tá? Isso tudo ajuda para o seu crescimento, não só em termos de ganho de aprendizado e de experiência, por você fazer coisas diferentes, mas também ajuda do ponto de vista dos seus líderes para você, porque eles vão te enxergar com vontade, vão te enxergar fazendo coisas diferentes, enfim, vão conseguir ver algumas habilidades ali que talvez você não conseguisse demonstrar. Então, quer dizer, isso é bom para todo mundo, vamos colocar assim. E aqui na Pagar.me, a gente tem um valor, né, na nossa cultura, que é o Live the Ride, que é o curta o caminho, vamos colocar assim, né? Então, aqui a gente acredita muito em fazer as coisas de propósito e com propósito. Então, quer dizer, a gente fazer intencionalmente para alcançar alguma coisa, né? A gente acredita que as pessoas são capazes de entregar um valor extraordinário, até muito mais do que elas normalmente pensam. E se você fizer sempre o melhor na posição que você está, a possibilidade de você crescer na sua carreira é muito maior. Então, sempre dê o melhor de si. Não interessa em qual posição você esteja, tá? E a chance de você ter retorno positivo por conta disso, ele aumenta exponencialmente. Então, sempre dê o seu melhor. A quarta atitude que eu trago aqui é ajude as pessoas.
E normalmente quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente imagina que meus colegas são concorrentes meus, ou para eu ser promovido, alguém não vai poder ser promovido. E dificilmente é assim que funciona, tá? Especialmente quando a gente fala de posições mais ali de júnior, pleno, sênior, esse tipo de coisa muito provavelmente não vai acontecer, tá? Então, o que eu queria que você tirasse da sua cabeça é a de que existe concorrência onde você trabalha. Então, esquece concorrência, imagina que está todo mundo ali para entregar resultado para a empresa e ponto. Ajudar as pessoas vai garantir que lá na frente, quando você precisar da ajuda delas de alguma forma, então elas vão te ajudar também. Se essa pessoa entender que ela, enfim, recebeu sua ajuda, ela também vai querer te ajudar e confia em mim, você vai precisar da ajuda das pessoas no futuro. Seja, enfim, para uma promoção que você vai receber, para uma avaliação que você vai receber de uma pessoa, todo mundo precisa da ajuda das pessoas, né? Então, eu recomendo fortemente que você também leve bem a sério essa questão de ajudar os colegas. Eu já tive colegas, por exemplo, que não curtiam muito essa ideia de ajudar e tal. Então, sempre que eu pedi ajuda, tinha um motivo para não ajudar, ou não era prioridade, ou tinha alguma burocracia, tinha que fazer tal coisa antes. Isso acaba minando muito ali a própria relação, né? Então, a vontade que eu tinha de pedir de novo alguma coisa para essa pessoa era muito baixa. E isso pode acontecer contigo também. Então, se você nega muito alguma coisa para alguém, dificilmente essa pessoa vai querer voltar em você para te pedir alguma coisa. Isso tende a se virar contra você. Isso não significa que você tenha que fazer tudo, tenha que, enfim, que acatar todas as decisões, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com ter a vontade genuína de ajudar a pessoa. Se por algum motivo você, naquele momento, não puder, por exemplo, que você avise para a pessoa por que você não pode e dê alguma sugestão para ela, alguma dica de algum contorno que ela pode dar, alguma outra pessoa para quem ela pode pedir ajuda, enfim. Se interesse em que a pessoa tenha o problema dela resolvido, mesmo que não seja você que faça isso. E uma coisa que eu reparei com o tempo também é que quem está nas posições mais sêniores são justamente aquelas pessoas que ajudam mais. Por quê? Porque quem está numa posição de liderança, essas pessoas são, na verdade, facilitadores para o trabalho de quem está na ponta, vamos colocar assim, né? Se líderes têm essa função de facilitar o trabalho dos liderados, então isso significa que para você crescer, naturalmente vai ser muito bem visto que você ajude as pessoas que estão à sua volta. E, de novo, trazendo o caso aqui da Pagar.me, né? A gente tem na nossa cultura um valor chamado team play, que é justamente o trabalho em equipe ali, né? A gente acredita muito que o trabalho em equipe ele é muito maior do que o trabalho individual, né? Pelo menos os resultados que o trabalho em equipe pode gerar são muito mais relevantes que o trabalho ou o resultado que uma pessoa individualmente consegue entregar. Quando eu pensar, ou quando você também pensar em entregar resultados, pense no âmbito da empresa. Será que você consegue entregar mais resultados ajudando algum colega seu, ou você consegue entregar mais resultados individualmente? Invariavelmente, você vai conseguir entregar mais resultados, né, ajudando colegas do que necessariamente trabalhando individualmente. Mas eu não estou falando aqui para você abandonar o trabalho individual, tá? É mega importante que você entregue os seus próprios resultados. Mas sempre que possível, ajude os colegas e provavelmente isso vai te beneficiar muito lá no futuro, pela forma como eles te enxergam e até por ajudar a empresa também a entregar resultados, né? Porque não é só você que entrega resultado na empresa, seus colegas também fazem isso. E a quinta e última atitude que eu trouxe aqui para compartilhar contigo é você fazer o que a empresa valoriza. Parece até meio óbvio falar isso, mas não acho que não é tão óbvio assim, né? Trazendo o meu caso, por exemplo, eu passei vários anos trabalhando em empresas e não me preocupando com isso, nem enxergando isso. E em alguns casos foi até pior, né? Eu fazia o contrário do que a empresa julgava que era importante. Então eu focava muito, por exemplo, em qualidade e o que a empresa valorizava era velocidade. Diversos motivos assim fazem as empresas se diferenciarem nesse sentido, né? Então pode ser por conta de algum diferencial comercial ali que faz a empresa valorizar mais uma coisa do que a outra, pode ser conta do DNA dos fundadores, né? Então, fundadores normalmente têm uma influência muito grande na cultura da empresa, na forma como as coisas são feitas, naquilo que a empresa valoriza. Então, enfim, isso pode ter diversas fontes aí, tá? Mas não importa muito qual é a fonte, o importante é você estar alinhado em fazer aquilo que a empresa valoriza. Quando eu digo fazer o que a empresa valoriza, não estou me referindo necessariamente a você concordar com todas as decisões possíveis e imagináveis. Aliás, muito pelo contrário, você deveria discordar de decisões, enfim, que você não concorda ali, que você, obviamente, tem algum motivo ali para não concordar, então você deveria trazer isso à tona, porém, existem momentos adequados para isso e existem formas adequadas para você fazer isso. Então, se você discorda,
o momento de falar não é no final, na entrega do projeto. Ou se você discorda, não é para você falar que discorda porque é uma decisão ruim. Você precisa ter um mínimo de embasamento para isso. Mas, obviamente, você sabendo falar no momento correto, na forma correta, toda discordância ela é super bem-vinda, ou pelo menos deveria ser. E um ponto que eu queria deixar bem claro aqui, que não é para você concordar, são com decisões e atitudes antiéticas. Nesse caso, a minha recomendação é que você fuja o mais rápido possível para o mais longe possível. Esse tipo de decisão ou atitude da empresa ou dos colegas, ele tende a ser muito ruim, tá? No médio e longo prazo, e sem contar, enfim, só pelo motivo de ser errado você já não deveria fazer, tá? Mas se isso não for suficiente para você, entenda que você agir de forma antiética pode fazer com que a sua carreira acabe assim, no estalar de dedo. Então, quer dizer, é o tipo de coisa que você não vai querer fazer na sua carreira. Confie em mim, não faça isso, fuja. E uma maneira muito simples de você identificar, né, o que você pode fazer para crescer na empresa é olhar para as pessoas que se tornaram líderes nela. Então, quem entrou na empresa em algum momento no passado e cresceu para uma posição de liderança? Por que fazer isso é tão interessante? Porque normalmente essas pessoas agem de uma forma que a empresa valoriza. Então, olhe para elas, entenda como que elas agem, o que elas pensam, o que elas fizeram, como que elas se comportam ali no dia a dia, porque tudo isso pode te dar dicas do que você poderia estar fazendo para você crescer na empresa onde você está hoje. Só cuidado para você não cair na pegadinha de achar que as pessoas só cresceram porque elas puxaram o saco do chefe ou porque, enfim, tira isso tudo da tua cabeça. Se você estiver pensando assim, provavelmente você está olhando muito no raso ainda, está muito na superfície. Então, olha um pouquinho mais profundo, tenta entender como as pessoas agem ali, como elas se comportam, porque isso vai te dar uma noção muito boa do que você pode fazer para crescer. Aqui na Pagar.me, a gente costuma dizer que o cliente não tem razão, o cliente é a razão do negócio. Então, quer dizer, isso é algo que a gente valoriza bastante por aqui. Então, naturalmente, as pessoas que levam isso a sério, que contribuem muito ali para a experiência do cliente, para melhorar a experiência dele para os nossos produtos, normalmente essas pessoas são muito valorizadas aqui. Esse é o nosso caso, eu não sei qual é o seu caso aí desse lado, mas tenta entender o que o seu líder valoriza, o que o seu departamento valoriza, o que a sua equipe valoriza, o que a empresa como um todo valoriza, e faça mais dessas coisas e provavelmente você vai ser bem visto na empresa. Só para fechar aqui, passar uma mensagem final, é de que experiência também conta, mas conhecimento também, né? Então, o ponto é, como é que a gente consegue maximizar os dois aí, experiência e conhecimento? Para maximizar a experiência, o ideal é que você passe pelo máximo de experiências possível. Então, que você sempre esteja se colocando em uma situação onde você consiga aprender alguma coisa. E se você não está sendo muito desafiado, por exemplo, na sua posição atual, uma tática que você pode usar é de você criar os seus próprios desafios. Então, identifique o problema na equipe e tente resolver esse problema, por exemplo. Essa é uma forma muito boa de você se desafiar, né, da empresa entender que você está ganhando novas habilidades, que você está fazendo mais do que se espera de você. Não quer dizer, se o desafio não está na tua mão, que você crie esse desafio para você mesmo. E para maximizar o conhecimento, a minha dica é que você estude bastante e que você coloque em prática o que você aprendeu, incluindo o que eu estou falando aqui. Então, pegue um desses 5 pontos que eu falei, pensa no que faz mais sentido para você nesse momento e já comece a aplicar a partir de amanhã. Porque a chance de você alcançar um bom resultado na sua carreira, enfim, crescer mais rápido, ele é muito maior se você colocar isso em prática. Então, vai lá e faz. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Então, um abraço e até mais.